Foi. Vamos. Apostila. Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, narra acontecimentos desde a criação do mundo, na perspectiva judaica, o chamado relato de Gênesis, passando pelos patriarcas hebreus até a fixação deste povo do Egito, depois da história de José. Gênesis, segundo a fé judaica, é o início, é o princípio da criação dos céus, da terra, da humanidade e de tudo quanto existe vida, todos os seres. O livro é o primeiro dos 5 atribuídos a Moisés. Gênesis pode ser descrito com exatidão como o livro dos inícios. Pode ser dividido em 2 porções principais. A primeira parte diz respeito à história da humanidade primitiva, capítulo 1 ao 11. A segunda, parte trata da história do povo específico que Deus escolheu como seu próprio, para si, do 12 ao 50. O autor apresenta o material de forma extremamente simples. Oferece 10 histórias que podem ser prontamente percebidas segundo o esboço do livro. Algumas dessas histórias são breves e muito condensadas, mas, não obstante, ajudam a completar o conteúdo. É bem possível que o autor do livro tenha empregado fontes informativas, orais e escritas, pois seus relatos remontam à história pós-primitiva da raça humana, embora muitos tenham escrito sobre o assunto das possíveis fontes literárias do livro de Gênesis. Há muitas objeções básicas que os impedem de aceitar os resultados de análise dessas fontes. O livro de Gênesis salienta, por todas as suas páginas, a desmerecida graça de Deus. Concordam? Que por se tratando no livro de lei, vamos dizer assim, entre aspas, da soberania, do excelso, do senhorio divino, ele vai desmerecer essa graça. Ou seja, a graça realmente ela só aparece no Novo Testamento ou não? O que vocês acham? Que mesmo Deus lá no Antigo, na lei, ele dá sinais, ele dá evidência de sua graça? Sim. Tá? Em Gênesis, ele fala sobre isso. Há algum relato nesse Pentateuco que vai trazer isso, esse relato dessa graça? Ou é especificamente voltado somente para a lei? Ou Deus faz questão de não demonstrar essa graça por ser a lei? Embora na graça ele tenha alguns momentos que ele é bem sucinto com relação à sua soberania de juízo, né? Ananias e Safira do Novo Testamento. Mas não é? Não vê um juízo ali definitivo sobre eles? Sim. Mas a gente vê indício da graça de Deus nesse Pentateuco? Ou por ser a lei, exclusivamente lei, a Torá, Deus ele faz questão de deixar de lado, ele não transparece. Mesmo ele sendo imutável ontem, hoje, eternamente, a graça de Deus não é manifesta no Pentateuco. É isso que eu estou querendo que vocês me digam. Não tão complexo isso? Ele não é Deus, quando age uma coisa, ele não diz outra, nós sim. Está falando sobre isso aqui uma vez. Por exemplo, Deus é amor e justiça, não é? A Alexandra tem um filho. Muitas das vezes, ela, por ser humano, ela vai amar tanto o filho dela, demonstrar esse amor, que ela vai deixar de ser justa. E às vezes é o contrário. Ela vai querer tanto aplicar a justiça que ela deixa de amar. Porque nós, seres humanos, nós não conseguimos ser 100% em tudo. Com Deus não é assim. Deus é 100% em tudo. Ele te ama. Mas se você errar, ele vai buscar a justiça sem deixar de te amar. Ele aplica a ordem dele, da sua essência, sem deixar de ser outra. Ele é 100% em tudo. Ele é imutável nos seus atributos. Ele não deixa de ser quem ele é. Ele não muda por nossa causa. Ele é Deus e acabou. Ele não se deteriora, ele não se transforma. Ele é Deus. Ele tem seus atributos e assim permanece. Ele pode até mudar a opinião para algumas coisas. Vontade destrutiva e permissiva. Né? Algumas passagens você vê que as pessoas oram e Deus muda de ideia. Se tiver um justo na terra, e se tiver, Senhor, quero a minha vida no Natal,
tem mais 15 anos. Algumas vezes questão de juízo que as pessoas oram e Deus muda de opinião por toda oração. Mas ele mudar de opinião em relação a fazer uma coisa, mas não denigre quem ele é. Então ele não vai deixar de ser quem ele é por nossa causa. Ele me ama, ele te ama, mas se nós errarmos, ele vai aplicar a justiça, sem deixar de amar. Não adianta. Eu estou na graça. Cuidado com esse termo. Cuidado. Estar na graça não impede ele nos corrigir. Não impede, porque ele é Deus. Então, está dizendo o seguinte: aqui, o livro de Gênesis salienta, por todas as suas formas, a desmerecida graça de Deus. Porque nós não merecemos, né? Ou acho que a graça é merecedora. Quem é que merece a graça de Deus aqui? Tu merece, Ian? Não. Tu merece, Rodrigo? Não. Carol, tu merece a graça de Deus? Deise, Márcia, merece, não? Bela, merece? Merece, Miranda? Merece a graça de Deus? Alexandra? Oi, fala. Eu acho, assim, na minha visão, eu acho que a graça de Deus já se manifesta em Gênesis 1, quando ele diz: façamos o homem como nossa imagem e nossa semelhança. Primeiro, ele viveu na frente, sabendo que a gente ia quebrar. Ele cria alguém. Não tinha pensado nisso, não. Legal, gostei. Uma palminha Vou pra ele. copiar. Gostei, legal. É isso aí. Então, mesmo sendo a lei, Deus mostra um monte de questões aí da sua graça, né? Vamos lá. Por ocasião da criação do mundo, a graça existe maravilhosa provisão preparada por Deus para a sua criatura. Na criação do homem, a graça de Deus se manifesta no fato que o homem tem mesmo a sua semelhança. A graça de Deus se evidencia até mesmo no dilúvio. É verdade. Não é? Eita. Se o dilúvio viesse hoje, nem nadar eu sei. Se eu não pudesse nadar, vem a água. Nem nadar eu sei, poderia afogar. Se o dilúvio viesse hoje, a graça. Não, a arca teria que ser maior, né? Agora não sei bem, né? Como a arca nos ensina, né? Agora, Márcia, imagina o leão com o pássaro. Olha a divergência de características de cada animal, tudo no mesmo propósito dentro. A igreja, as diferenças, mas coligadas no só propósito. Meu Deus do céu, Jesus. Detalhe, não saia da arca. Não sai. Você sabe por que o diabo fala diabo? Quem souber me corrige. Quem faz Bíblia aí que eu sou ruim de gravar dança. Não sei. Se ele é ruim. Se não é ruim, Nós somos bons. eu nem falo nada de mim. Nem que eu comi ontem. Quer ver? Olha lá. Vamos lembrando aqui, ó. Mais chateado assim. Vamos lá. Que o diabo ele ruge como um leão. Pedro, aí, tá vendo? Aí. Queria ser assim. Glória! É Pedro? Gente, Mas tá pertinho, Tiago. Olha ele falando, ó. Oi? Fala. Bramando como um leão buscando alguém que possa tragar. Exatamente. Que o diabo ele ruge como um leão. Como bramando, né? Como um leão. Mas esse leão aqui é a fera mesmo, né? Leão figura não. É o leão que é carnívoro, que é predador mesmo. Buscando a quem possa pegar. Sabe por que o Pedro fala isso? Porque os leões, eles sentem cheiro da presa. Eles vão pelo cheiro. Por que a Bíblia fala que assim como a cobra anseia por águas, a minha alma anseia por ti? Todo mundo fala que a cobra anseia por águas porque ela tem sede, não é? Porque quando ela mergulha na água, a água emite o cheiro da tua carne que está cheia de aberturas, rachadura pelo sol. Aí aquela carne começa a fermentar no sol, tá aquela rachadura dolorosa na pele dela, e essa carne começa a ferver, aquela rachadura, isso sendo a presa de cheiro de longe. E ao mesmo tempo ela sente dores horríveis. Então ela vai pelo cheiro das águas buscando, porque quando ela mergulha nas águas do Espírito, as águas inibem o predador e dão um bálsamo na sua carne, na sua vida.
Então ela busca incansavelmente a água. Tá? Então quando o leão brama, quando o leão ele ruge, como já viu o leão, o que o leão faz? Quando o leão acha alguma presa em algum compartimento de uma casa, ele vai sentir o cheiro da presa da casa. E ao mesmo tempo a presa, ela sabe que o leão está lá fora. Porque ela consegue detectar o predador. Só que o que o leão faz? Dentro da casa ela está segura. Mas eu vou continuar rodeando a casa para ela saber que eu estou ali para ela entrar em desespero. Até que Aí o que ele ela faz? sai. Ele começa a rugir. Até que ela sai. O rugido do leão vai fazer com que ela se desespere dentro da casa. E se ela não se manter equilibrada, estável, ela vai se desesperar com o bramido do leão lá fora, ela vai sair da casa. Quando ela sai do leão, vai pegar ela. Ou seja, aconteça o que acontecer, pode rugir ao teu redor, não saia dentro da casa do Senhor, porque você está seguro. Eita, glória! Aleluia. Continua. 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 Continua dentro. Com dores, luta, medo, traumas, mas continua dentro. Aqui eu estou seguro, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Glória! Continua dentro. Deixa ele rugir à vontade. Eu queria dizer que na casa tem dois cachorros, né? Tem uma vira-latinha bem de 13 anos, da branquinha, e tem um Teuzinho, que é o cachorro da minha esposa. Tem um ano e pouco. Ele é Alpshire, né? Levado, e meu portão é de grade. E lá tem uns gatos lá bonitos, né? Da menina lá frente, e tem um tal do João que passa. E o João é um gato lindo. Aí sabe o que esse cachorrinho faz? Começa a latir pro lado, quando vê o João passando, e late, pula, late, ele vai assim, ó. Nem te ligo. Todo bonitão, não tá nem aí pra gente, o cachorro bom fica pulando. Eu falei, tá vendo? Aí eu falei, vai dentro de sair de casa pra mais de meus filhos lá. Mas eu digo, você como esse João aí, ó. Deixa quem quiser latir a nossa vontade, vamos passando imponente. E... João todo igual Garfield, todo. É, mas a gente tem que ser assim. Mas é mesmo. Se a gente for ligado, por tudo que falam e fazem, para nos contrariar, a gente vai chegar no lugar nenhum. Cumpra o teu propósito na terra que Deus quer para você, acabou. Você, a tua família, e acabou, e vai lá com tudo que É. Deus pratica, Senhor, mas eu estou preocupado. Lança sobre ele toda a sociedade que ele tem cuidado de nós. É. Só seja o seguinte, eu quero pegar meu maná de hoje, com amanhã que Deus proverá. Aleluia, é verdade. É hoje. Vamos lá. É tremendo, né, Gênesis, né? Dá uma pregação, tá? Uma? É lindo, né? Qual o nome do gato? Hã? Qual o nome do gato? João. João. João deu uma pregação. Ele passa, não brinca, ele não liga para o cachorro. Tá nem aí. Ele é bonito, ele passa todo, ó. Todo imponente. E os cachorros latindo, tá nem aí. Então é bom, eu fico bom, tá tudo bom. Realmente, É mais fácil eu ir bater nos cachorros. há uma outra importante característica do livro de Gênesis que não se pode esquecer, a saber, o modo eminentemente satisfatório pelo qual responde nossas perguntas sobre as origens. O homem sempre haverá de querer saber como o mundo vê a existência. É o Big Bang, Pelo amor de Deus, hein? não é? Não é o Big Bang? Tudo não foi criado através de uma explosão? Maluco. É maluco da vida aí, ó. Além disso, sente bem dolorosamente o fato de que alguma grande desordem caiu sobre o mundo e todas as suas tremendas consequências sobrevieram. E, finalmente, o homem precisa saber se existe alguma esperança básica certa de redenção para este mundo e seus habitantes que consiste nessa esperança. E como veio a ser posse do homem. É importante observar que o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, nega as principais filosofias falsas propostas pelo homem. Né? O que diz Gênesis 1? No princípio criou Deus? Pronto, acabou. Quem criou foi Deus. Né? Vamos lá em Hebreus 11, 11, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui na matéria teontologia. Tá? Você vai pegar lá.
Vamos lá. É importante observar que o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, né, as principais filosofias falsas da proposta do homem. Vamos lá. Gênesis 1. No princípio, Deus. Filosofia condenada. Ateísmo. Significado: não existência de Deus. Ensino bíblico: Deus existe antes de todas as coisas. No princípio criou Deus. Politeísmo: existência de vários deuses. Há um só Deus. No princípio criou Deus. Fatalismo: tudo acontece por acaso. Deus dirige o universo. No princípio criou Deus. Evolucionismo: tudo é fruto da evolução. Deus criou todas as coisas. Criou Deus os céus e a terra. Panteísmo: Deus é tudo e tudo é Deus. Deus se distingue de tais obras que criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Materialismo: a matéria é eterna. A matéria não é Persistente. por quê? Explica isso aí. Por que a matéria não é persistente? Quem sabe dizer? Por que a matéria não é pré-existente? Não sei. Alguém? Mas por que não é pré-existente? Porque não existia antes, Jesus, em determinado momento criou. Porque foi? Deus não criou tudo? Então a matéria não é pré-existente. Ela foi criada por Deus. Simples, né? Simples mesmo. A gente faz uma. Vamos lá. O começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. O verbo criado no português está associado aos verbos inventar, fundar, fazer, causar, educar. Sempre ouvimos ou lemos frases do tipo: a área de marketing criou um novo slogan. O criador da nova tecnologia ganhou um prêmio. O processo de criação do desenho está explicado no tutorial. A frase dele criou o problema. Ela criou o filho com todo amor. O pai criou o monstro com sua péssima educação. Porém, no hebraico, só há um significado para o termo criar. A palavra hebraica é? A palavra hebraica é? Para. E significa o quê? Fazer aparecer do nada. Criar sem auxílio de material pré-existente. Fazer surgir sem matéria-prima. Oh, glória. Eita, aí a resposta. Viu? Meu Deus, maravilhoso. A potencialidade, o poderio de criar algo a partir do nada. Fé e não por visto. Tremendo isso aí. E isso aqui, esse Gênesis 1, nessa definição, você traz tanta aplicação para a nossa vida. Mas muita. E Deus quer algo na nossa vida, se ao menos nós pensarmos que poderia existir, ou pensar em fazer, Deus cria do nada. Né? Nos vários testemunhos de milagres de Samuel, de irmão Rafael, né? Dos milagres aí. Deus cria a resposta quando o homem diz que nada, que acabou. Jesus. Deus abre caminhos, a gente fala muito, abre portas onde não tem porta, abre portas onde não tem parede. Né? O homem, quando dá a última resposta, quando você não vê solução para nada, na frente da alma vermelha, através do faraó, e aí, Márcio? O que eu na minha vida? Deus me tira lá do meio do cativeiro para eu morrer nesse deserto. Ai, que saudade, vai ser bom do bife, lá que eu comia lá dentro, lá fora. Lá eu tinha bife cebolado, agora eu estou liberto aqui na Canaã, e passando por esse processo. Ai, que saudade quando eu era do mundo, que eu bebia cerveja, lá eu tinha bife cebolado. Agora Deus me tirou de lá para essa nova Canaã, mas estou passando por processo. E agora? O faraó está atrás desse mar vermelho agora, Senhor, para criar algo a partir do nada. Não tem poderio de nada, já era, acabou minha vida. Deus me tirou para morrer no meio do deserto. O que eu tenho agora? O que eu vou fazer? O que eu tenho de bom, cara? O que você tem na tua mão? Não tem nada, tem sim, olha. São apenas 5 panos dos peixes, não dá para alimentar a multidão. Olha lá, Elias, vê lá como é que está lá os cachoeiros. E não tem nada. Chuva jamais. Peraí, tem uma pequena dúvida no mundo do homem. É pequeno demais para cair chuva. Talvez o meu projeto, para mim, às vezes, eu acho que é pequeno demais. Eu penso que é, mas na mão de Deus está grande. Sim. Dá uma atenção.
Não é? A gente limita muito o poder de Deus. A gente limita. Detalhe, e quando a gente se deixa levar pela ação de Deus na nossa vida, a gente flui como um rio de águas vivas, deixa Deus nos levar. E às vezes Deus nos leva, Mara, por caminhos que nós não traçamos. E achamos que os nossos é que são certos. Aí Deus já do outro lado, Ana. Só que o outro lado são cheios de espinhos e de pedras. Mas o que você traçou é cheio de flores. Aí você fala assim, não, eu vou de flores. Eu digo, não, eu quero esse lado meio de espinhos. Só que o que está mais fácil, eu acho que é o de Deus. É porque a gente quer entender. Aí o profeta fala assim, ó, põe os meus pés como da corça. Já viu como é que os pés da corça? Por que o profeta fala isso? Porque a corça, ela não olha para baixo, para as pedras dela pisar, ela sempre para o alto. Porque ela tem um pé preparado para correr, pisar nas pedras sem cair. Agora, quando ela vê as pedras, eu estou falando de fazer o caminho. É porque a gente acha que a gente tem condições de entender aquilo que Deus tem pra gente. E não E a é. gente não aceita muitas vezes o plano de Deus. Porque a gente acha que é dificultoso. Geralmente é o contrário do que a gente imagina. É. A característica onda da direita. É isso aí, isso mesmo. Vai entender o processo de Deus na nossa vida. E quando é Deus. Não é Deus não. Quando a gente olha ele fala com a gente, beleza. Quantas vezes ele não diz? Tanto A que é gente Deus não entende. Em 2007, eu comprei um apartamento aqui na Moreira. Em 2009, ele mandou sair e botar fogo aluguel. E aí? Aí tu fala, não é Deus não. Não, eu falei, tá amarrado, Jesus. E Deus falou comigo, eu tinha um sonho, um caminho de mudança no apartamento. E a sua esposa também sonhou, não foi isso? Aí eu falei, como é que eu vou botar essa como eu vou ter que fazer provavelmente no mesmo sonho? Nós fomos lá na praça 15, na Caixa de Comando, e devolvemos o apartamento, pagamos uma pequena indenização, assinamos o contrato, devolvemos e voltamos para o aluguel. Que Deus falou para a gente sair, que dar uma casa própria, não um apartamento. E eu fiz conforme Deus falou. E aí? Abraão sai da tua terra, da tua parentela. Abraão estava estabilizado, gente. Só foi pela voz de Deus. Aí vai entrar, olha para onde Abraão passa. Ó, aqui ó, Ur dos Caldeus. Olha para onde ele passa. Ó, aqui é uma terra chamada Filistia, que é do hebraico Palestina, vai entrar em Canaã, que vem de Cã. Após o dilúvio, um dos filhos de Noé vem para cá e forma a nação de Canaã. Era um filho amaldiçoado, que é a famosa terra amaldiçoada. Mas Deus tira alguém lá do mundo, tira alguém do mundo, chama alguém do mundo, dá um chamado para alguém do mundo, levanta alguém do mundo, olha bem, levanta alguém do mundo para entrar numa terra que era amaldiçoada para abençoar essa terra, onde a planta do teu pé pisa e se torna. E através de Abraão vem Canaã. Aonde vai passar aqui, ó, entre o rio Tigre e o Eufrates. Essa aqui, pessoal, é chamada terra fértil e crescente, onde tudo que planta dá. É provavelmente onde era o jardim do Éden. Mas estava lá, foi chamado. Vai lá, dá uma paradinha em Padã. Arã, não sei se é Bagá com A. Arã, para, já que é Gênesis 12, Deus fala com ele e ele continua. Mas o processo era Padã? Não, o processo é Canaã. Deus te chamou, te deu esse processo, meus amados. Dá aquela paradinha, Padã, ouve a voz, Deus relê, Deus continua, Deus te muda o chamado, mas não é onde você está não. Continua a caminhada, se levanta, que Deus tem muito mais. Aleluia. Glória a Deus. Basta seguir a via voz de Deus. Bom, Abraão chutou para trás e foi. E onde que ele entrou? Não. Patriarca Abraão. E detalhe, e por tudo isso, não foi justificado pela obra, mas pela fé. E foi chamado amigo de Deus. Chamado amigo de Deus. Meu Deus.
para que fique claro, no processo da criação divina, Gênesis utiliza 4 palavras diferentes. Para, Gênesis 1, criar do nada, só Deus pode fazer. Asa, Gênesis 1:7, fazer, formar a partir de uma matéria-prima. Yatzá, Gênesis 2:7, modelar, moldar, como o oleiro dando forma. Puxa, isso aqui é lindo, né? A gente, quando a gente pegar profetas maiores, nós pegar Jeremias, que coisa linda. É bom, né? Eu gosto de Jeremias. Dói, mas é bom. Eu gosto de Jeremias 17:18. Né? Que o povo começa a reclamar com Deus, que não queria o cativeiro, Deus levanta profeta, vocês vão estar se tentando, blá, blá, blá. Né? Aí veio o falso profeta lá, né? Aí Deus manda levantar o profeta lá, vai lá e quebra um vaso na frente de toda a nação. Ou seja, Deus faz questão de mostrar que o povo está pecando, todo mundo está vendo. Todo mundo olha o vaso quebrado. Aí Deus fala assim, está quebrado, só quem pode levantar sou eu. O vaso não pode refazer isso. É verdade. Aí vem o capítulo 18. Hã? Aí vem o próximo capítulo. Sempre tem o próximo capítulo. Sempre. Com Deus sempre. Deus, olha, verdade, Deus sempre deixa um remanescente, sim. Graças a Deus Deus. sempre deixa um remanescente. Sempre. Sempre. Sempre há uma esperança, sempre há algo brotar. Ele pode te levar no cativeiro, ele pode te castigar ali, te botar para você se acertar, mas sempre tem aquele remanescente. Sempre há aquela esperança. Tremendo Deus. Tá, vamos lá. Bara, quer dizer, construir, construção sobre uma base. Enquanto o verbo base designa um algo feito tanto por Deus quanto pelo homem, quando utiliza de um material pré-existente, ocorre 2.538 vezes em toda a Tanakh. O verbo bara possui 9 ocorrências no livro de Gênesis, com as passagens bíblicas. E em todo o Tanakh, apenas 54 vezes. Ou seja, bara é uma palavra especial. Isso porque é um ato que apenas Deus pode fazer. Ele é o único Criador. Isaías 40:28. Pessoal, guarda isso aqui para vocês, é uma boa pregação. Só isso. Bate isso aqui pra você. Deus, você tá falando isso aí, tudo dá uma pregação. Não é? Mas não é lindo. O quê? Não é? Mas o que Deus criou? Criou Deus dos céus. É a terra. Deus criou os grandes animais aquáticos e todo o resto de alma vivente que as aves abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou homem e mulher, os criou em 27. Como vemos no versículo acima, Deus criou o universo, céus e terra, a vida, animais aquáticos, aéreos e terra, e o raciocínio, ser humano, a imagem de Deus. Note que a ordem de Deus fosse que o mar produzisse o corpo dos animais, ou seja, utilizou a matéria-prima, mas a vida, alma vivente, Deus gerou nesses animais. Coisa linda, né? Maravilha, meu Deus. Lindo. O mesmo se deu com o homem. Né? Aqui tinha um desenho, nós tiramos o desenho lá, temos um exemplo de 2 verbos. Né? Ali, primeiro, asa, modelando barro, material pré-existente. E depois, além de gerar vida, criou para nele o que do nada no resto da criação possui a sua imagem, a sua semelhança. Agora fala, como é que é essa imagem e semelhança? O que você pode dizer? Vimos aqui 2 verbos, criar, o bara e o asa. Ou seja, o asa modelou barro, matéria pré-existente do barro, o homem está lá, feito do barro, certo? Vamos lá. E depois, além de gerar vida, criou o bara. Nele, o que nada no restante da criação possui, a sua imagem, a sua semelhança. Ele criou tudo, o bara, animais, plantas. Mas só o homem, que é o asa da matéria do barro, ele criou o bara com a sua imagem e a sua semelhança. O que é isso aí? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus possui olhos como eu? Não, Deus é o quê? Espírito. Deus é? Espírito. João fala sobre isso. Deus é Espírito. A imagem e semelhança é o Espírito? São seus atributos comunicados. São o quê? São seus atributos, a sua essência, quem ele é.
São atributos comunicáveis. Deus possui atributos comunicáveis e incomunicáveis com o homem. Comunicáveis: amor, justiça, razão, senso de moral, justiça. Tudo isso Deus possui no homem. Mas Deus tem 5 atributos exclusivos dele que ele não compartilha com o homem: onipotência, onisciência, onipresença, sabedoria e soberania. Ok? Barro, asa, pré-existente, agora imagem e semelhança. O homem se torna alma vivente. A saber, Deus ao qual vive os mortos chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Ninguém além de Deus tem essa capacidade. Isso é uma pedra de tropeço para os que não querem acreditar em Deus, pois eles não aceitam que algo pode surgir do nada, mas não podem explicar de onde surgiu tudo que hoje existe. É mais lógico Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente, ter criado tudo, do que um universo limitado ter sempre existido ou ter vindo do outro universo que vem de outro e de outro e de outro e sem fim. A primeira lei da termodinâmica estabelece que a energia e a matéria não podem ser criadas ou destruídas. Elas podem transformar-se uma na outra, mas não podem ser destruídas. Isso foi estabelecido por Einstein e demonstrado por Hiroshima Burgenix. Expressou da seguinte forma: não podemos queimar nada completamente. Nós apenas mudamos seu estado de sólido a gasoso. Nem mesmo qualquer força ou energia pode ser destruída. Ela apenas muda de uma forma para outra. Se a energia está em todo lugar no universo e não pode ter uma origem natural, alguém a criou. O que ocasionou o tempo, a matéria e o espaço foi algo sobrenatural e não natural. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11,36. Porque dele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele, para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Não é? Sim. Abra a Bíblia de vocês aí, em Salmo. Todo mundo, por favor. Vou ver se eu posso entrar aí. Vou ver se eu vou empatar comigo. Salmo 118, 8. 118. Ok? O que está escrito? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Esse salmo, esse versículo, 118, 8, é o centro da Bíblia. Tem o mesmo número de páginas de versículos de um lado esquerdo do outro. 118, 8 é o centro da Bíblia, é a divisão exata da Bíblia. É melhor confiar em Deus do que em irmãos. Ok? Gente. Oi? Meu Deus, tem que estudar muito, Mas eu não gente. tenho mania de ler. Eu não sei onde fica a passagem, mas eu leio. Aí fica assim, eu lendo. Eu tenho tanta mania de ler que eu vou de ônibus, vou de van, eu saio lendo tudo para as pessoas. Essa riqueza de detalhe que é o meio da Bíblia, essa riqueza de detalhe que é o meio, é isso? Vamos lá. Tudo foi criado por ele, para ele. Antes de todas as coisas subsistem por ele. Paulo 7. Para exemplificar, o escritor nos deu a seguinte tarefa: entre numa simples folha verde e vá penetrando na dimensão cada vez mais diminutiva do infinito pequeno, até chegar no ponto onde mesmo o microscópio mais poderoso não consegue ver mais nada. Pois é exatamente ali, ou depois de dimensões ainda mais infinitamente pequenas, que começa tudo. Exatamente onde para nós existe o nada.
Agora vamos lá, bonito. Ex nihilo. Alguém já ouviu essa expressão? Já ouviu falar isso? Isso aqui é a expressão, a questão ex nihilo. O que é isso, professor? Vamos lá. O termo ex nihilo é em latim e quer dizer nada. Não estou dizendo que não tem significado, mas sim que ele se refere à não existência. Nada. Os criacionistas costumam declarar que Deus criou todas as coisas do ex nihilo, isto é, do nada. Vocês creem também nisso? Deus criou tudo a partir do nada? Haja e houve, sem nada existir antes? Sim! Porque ninguém me responde. Sim, eu creio. Ninguém vai perguntar o porquê. É isso aí, é tudo criado. Quando nós temos que Gênesis 1, eu dei uma prova nessa matéria, na aula turma de teologia lá em 2018, que a pergunta foi a seguinte, caso não sei para vocês mais, né? Faça uma comparatividade entre Gênesis 1 e o Big Bang. Essa é a minha pergunta. Trazendo em qual é esse nível. Essa pergunta. Faz pergunta difícil apenas. Não, tirou 10. 7 minutos. Vamos lá. Ô pastor, tem umas coisas que ainda não consigo assim entender. Sim. Mas Jó, ele fala que o Senhor, né, se concentrou no norte, e do norte ele estendeu os céus e os universos. Mas isso aí pode ser uma metáfora ou uma figura de linguagem, mesmo questão Porque de ele fala que verdade. uma cortina ele se estendeu do norte. Aí tem algum. Porque Jó, o que a gente tem que dizer o seguinte, já chega lá, Jó é poético. Tem muita coisa de Jó que é poesia. Ele fala através de metáforas. Não é exatamente aquela coisa literal. É isso que a gente tem que aprender em Jó depois. Jó está dentro do livro de poéticos. Por que você não pode pregar, por exemplo, dentro de provérbios? Por que você não pode pregar uma curso de interpretação em cima de cantares como promessa? Porque provérbios não é promessa de Deus. Deus só cumpre aquilo que ele promete. Provérbios é conselho de Deus que pode fazer ou não. Então eu não posso pregar que Deus vai fazer aquilo ali que está escrito em provérbio, porque é conselho, é promessa. Então quem tem entendido na Bíblia, aquilo que é literal, aquilo que é poético. Certo. 10 reis ele mesmo. Então você vai ter que estudar esse contexto de Jó para saber por que ele falou isso aí. Para ver se realmente é literal ou não. Se for literal, é beleza. Se não for, é poético. São linguagens literárias. E a gente vai aprender depois no livro de poéticos, que é Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares, 5. Jó, Salmos, Lamentações de Jeremias, Lamentações. Isso aí. Glória a Deus. São 5 livros. São livros poéticos. Vamos lá. O princípio. A Bíblia não discute o tema da evolução. Pelo contrário, seu parecer afirma que Deus criou o mundo. A visão bíblica da criação não entra em conflito com a ciência, mas sim com a teoria de um princípio sem criador. A simples afirmação de que Deus criou o céu e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confrontam a mente moderna. A vasta galáxia que vivemos gira a uma incrível velocidade de 788.410 km por hora. Vocês já viram isso na internet? No YouTube? Como é que as galáxias estão se expandindo? Isso é científico, é ciência. E elas estão se expandindo numa velocidade tremenda. E existe, quem já viu o termo chamado, né, que a gente fala assim, é onde o vento faz a curva, porque é um lugar muito longe, mas sabia que existe no universo onde o vento faz a curva? É onde existe um universo, até então conhecido, é mais ou menos isso, e aqui são milhares de galáxias, e aqui é realmente onde o vento faz a curva, de lá para lá ninguém sabe mais nada. O que está. Detalhe, essas galáxias vão se expandindo de um momento em que a ciência explicou que vai chegar um momento que elas vão, além de elas se difundirem, elas vão explodir tudo.
Aí você para pensar em Apocalipse, a Bíblia vai dizer, João fala que com o mesmo sopro que Deus falou, haja luz pelo universo, Jesus primeiro destruirá a forma do universo. Essas galáxias vai ser como se fosse uma bola de gás, vai enchendo, chegar uma hora, o universo vai chegar ao fim. Só que o que a ciência está dizendo, está lá, já escrito. Só que eles não querem aceitar isso. Então vamos lá. Porém, mesmo a esta alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Olha só. É muita coisa, dá para entender nossa mente não. Além disso, existe mais de 1 bilhão de outras galáxias como a nossa no universo. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas na criação é igual a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Olha o tamanho do universo que Deus criou. Ainda assim, esse complexo mar de estrelas em movimento funciona com notável ordem e eficiência. Dizer que o universo surgiu ou evoluiu requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás dessa estatística surpreendente. Deus criou um universo maravilhoso. Deus não precisa criar um universo. Não precisa criar um universo. Ele escolheu criá-lo. Como exatamente Deus criou? Se Deus criou também, Deus criou com filho. Pode colocar uma luz por aí para assim. Não. Ah, tá. Deus criou também. É inaceitável. Como exatamente criou Deus a Terra? Este continua sendo um tema de grandes debates. Alguns atribuem o aparecimento do universo a uma explosão repentina. Outros dizem que Deus deu início a um processo e o universo evoluiu durante bilhões de anos. Quase todas as antigas religiões têm sua própria história para explicar a criação do universo, mas apenas a Bíblia mostra o único Deus supremo criando a Terra com seu grande amor e dando às pessoas um lugar especial nela. Nunca saberemos todas as respostas sobre como Deus criou a Terra, mas a Bíblia afirma diretamente que Deus a criou. Este fato, por si só, valoriza e dignifica todas as pessoas. Gênesis tem sido chamado sementeira da Bíblia, pois contém as sementes de todas as grandes doutrinas. Começo do universo material, Gênesis 1:25. Começo da raça humana, 1:26, capítulo 2. Começo do pecado humano, Gênesis 3:27. Começo da revelação e da redenção, 3:1-7. Começo da civilização humana, 4:6, capítulo 9. Começo das nações do mundo, Gênesis 10. Começo da raça hebraica, Gênesis 12, ali onde Deus chamava Abraão, capítulo 12. Vista panorâmica de Gênesis, os 4 grandes eventos e os 4 grandes personagens, capítulo 1 a 11, lançam um fundamento sobre a qual toda a Bíblia está construída e se centra em 4 eventos chaves: criação, queda, dilúvio e nações. Criação. Deus é o soberano criador da matéria, energia, espaço e tempo. O homem é o pináculo da criação. Queda. A criação é seguida pela corrupção. No primeiro pecado, o homem é separado de Deus, Adão de Deus. E no segundo pecado, o homem é separado do homem, Caim e Abel. Olha só que legal. Dá uma pregação. Tremendo, né? A despeito da devastadora maldição da queda, Deus promete esperança nossa de redenção através da semente da mulher. Dilúvio. Como o homem se multiplica, o pecado também se multiplica, até que Deus se vê compelido a destruir a humanidade, com exceção de Noé e sua família. Nações. Gênesis ensina a unidade da raça humana. Somos todos filhos de Abraão através de Noé. Mas em virtude da rebelião da Torre de Babel, Deus fragmenta a única cultura e língua do mundo com o dilúvio e desperta o povo sobre a face da terra. Ou seja, se não houver comunicação, unidade, não há nada que fique de pé. Para vocês, a igreja hoje está como uma Torre de Babel? Está falando línguas, estão falando línguas diferentes? Uma interrogação na resposta de vocês aí.
Os capítulos 12 a 50 relatam as quatro grandes pessoas. Uma vez sendo as nações dispersas, Deus focaliza um homem e seus descendentes, através dos quais ele abençoaria todas as nações. Abraão, o chamado de Abraão, é o ponto de todo o qual gira o livro. As três promessas factuais que Deus faz a Abraão: terra, descendência e bênção, são fundamentais para o seu plano de trazer salvação sobre a terra. Isaac, Deus estabelece o pacto com Isaac como era espiritual com Abraão. Jacó, Deus transforma este homem de egoísta em servo e muda seu nome para Israel, o pai das 12 tribos. José, o filho favorito de Jacó, sofre na mão de seus irmãos e se torna escravo do Egito. Depois de sua dramática ascensão ao governo do Egito, José liberta sua família da fome e atrai de Canaã para Gósen. Gênesis termina com uma nota de iminente escravidão com a morte de José, a grande necessidade da redenção que vem recebida no livro de Êxodo. Os dias da criação: dia 1º, A luz, dia 2, dia 3, a terra seca, dia 4, os luzeiros, Deus põe em ordem a criação. Dia 5, os peixes e a água, dia 6, os animais e o homem, dia 7, o descanso. ou seja, dia 5, dia 6, Deus termina a criação. E o 7º dia, Deus termina a criação e a declara boa. Então, o descanso de Deus é sentar lá na Bahia, numa rede com água de fogo. Não, o descansar é cessar da criação. Tem diferença. Descansar é Deus termina a criação e a declara boa. Ele termina, ele cessa a sua criação. Deus não descansa. Deus não dorme. Mesmo que Davi fala lá, se suba aos céus, É porque Deus não cansa. tu ali estás. Se faça a minha cama no mais profundo do céu, tu também ali estás. Mas cansaço, Para onde eu fugirei da tua face? cansaço é do homem, não do Deus. Vamos lá. Aqui que eu vou falar ainda, dá tempo. Gênesis 2, 4 e 5, a formação do homem e da mulher. A Trindade formando o homem. Diferentemente de toda a criação, o homem foi o único ser formado à imagem e semelhança de Deus e que teve sua formação descrita de maneira como está posta em Gênesis 7. Comprovamos isso, por exemplo, comparando com a criação dos anjos, que foram feitos espíritos por composição. Ainda quando os anjos diz: aquele que é seus anjos experimentos e seus ministros labareda de fogo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 7, 14. Fazes a teus anjos ventos e teu ministro labareda de fogo. Salmo 104. Ou seja, os anjos, eles não têm volição. O que é isso? Não tem o quê? Volição. Não entendi. Os anjos não têm volição. Volição. E nós temos. O que é evolução? Não conheço essa Estou perguntando palavra. para vocês. Eu não conheço a palavra. Sinônimo. Dá um dedo aí, dá um. Sinônimo. Olha bem, vou ler de novo. Que a leitura do versículo se manter. Eu quero que você interprete isso aí. Ó. Diferentemente da criação, o homem foi o único ser formado à imagem e semelhança de Deus, e que teve sua formação descrita da maneira como está posta em Gênesis 2:7. Comprovamos isso, por exemplo, comparando com a criação dos anjos, que foram feitos espíritos por composição. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos fez ventos e a seus ministros labareda do fogo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 7, 14. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Salmo 104, 4. Os anjos não têm posição, nós sim temos. Corpo. Não é voz. Oi? Voz. Não. Alma. Gente, o que é evolução? Eles não têm alma. Não. Quando o Salmo 20, 90 fala assim:
Porque Deus dará ordem aos seus anjos para nos matarem em todos os vossos caminhos. O que o salmista quer dizer? Os anos do céu. Também. Mas quando ele fala assim, Deus dará ordem aos seus anjos para nos servir. Está dentro dessa composição que eu acabo de ler aqui. Não tem livre-arbítrio? Não, quase, mas não é isso não. Ação de escolher a vencedora. O que quer dizer? Ele não tem. Quando você dá ordem ao teu filho, acabou. Você está dizendo que ele não tem o quê? Bravo demais, pastor, bravo demais. Que ele não tem Vontade. vontade. Ei, bate em palmas, gente. Não tem vontade. É por isso que a Foram Bíblia criados para diz. isso e pronto. Hã? Foram criados para ser determinado e Tá pronto. bom. Agora é por isso que a Bíblia fala que Deus procura. Porque você tem o livre-arbítrio, a volição de escolher ou não querer fazer. Mas quando você escolhe Deus, não. Desanima. Qual o nome da palavra? Volição. Evolução. Volição. Volição. Legal, né, cara? Aí quando você escolhe, aí ele está lá. Você sabia que os adoradores eles não são Vontade fabricados? própria, né? Sabia? Escolher e decidir. Escolher e decidir. Os anjos não têm. Eu tenho uma teologia minha. É minha. Vocês podem escutar. Os adoradores, os crentes, os convertidos, eles não são fabricados. Não são fabricados. Como é que é? Fala de novo que eu não entendi. Os adoradores, os crentes, os servos das ovelhas, elas não são fabricadas. Como assim? O que é fabricado? O que é algo fabricado? Feito pelo homem, pela criação do homem. Quando digo que os adoradores, os crentes, as ovelhas não são fabricadas, eu estou querendo dizer que eles precisam ser encontrados e lapidados. Deus procura. Você procura porque tem também, né? Tem isso. Por isso que eu. Uma vez, e os anjos, eles foram feitos para mais que o ser humano, ele foi feito para ter intimidade. Se você não entender, para ter intimidade com Deus, ele foi feito mais seis mulheres que mulheres. Sim. Essa intimidade que leva a Adorar. Essa é uma das teologias que alguns dizem que Lúcifer, né, um anjo cheio de luz, foi feito para adorar a Deus. Como Deus deu esse dom para ele e ele cai, Deus tira esse dom, guarda e dá a você. O dom, o talento de adorar. Você é adorador. Então, assim, na minha teologia, vocês podem discordar. Nós não somos fabricados. Nós somos encontrados e lapidados pelo Espírito Santo. Oi? Vai dar para pastor. Não é? Não é? Adão, do hebraico, vermelho, Adão. Termo similar usado para designar terra, Adama, do hebraico. Foi assim chamado por Deus como Adão do barro, da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito a uma vivez. 2:7. O verbo atzar, formou, sugere o trabalho de um artesão moldado a sua obra em barro. Deus se envolveu pessoalmente na criação do homem, enquanto modelava o corpo humano do barro e após soprou em sua narina o fôlego de vida. O sopro de vida descrevia a forma como o Senhor infundiu o espírito do ser humano, o que deu ao homem a capacidade intelectual, moral, relacional e espiritual que distingue de toda a criação. Maravilha! Diferentemente de toda a criação, onde Deus simplesmente utilizara o termo haja, com o homem o Senhor demonstra profunda consideração e planejamento. O Elohim emprega a frase: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estabelece um padrão moral altíssimo para o ser humano, padrão referenciado e assemelhado ao próprio Deus. Agora havia chegado o momento ápice de toda a obra criadora. Tudo que
foi criado anteriormente era destinado a comportar, sustentar e manter a vida da joia-prima da natureza. Ou seja, antes de Deus criar o homem, primeiro Ele criou tudo que o sustentaria e serviria para ele. Nossa, meu Deus do céu. Aí vamos aplicar para hoje, Rodrigo. Quando Deus coloca em determinado lugar, te dá uma família, um lar, uma casa, um ministério, um trabalho, já está tudo preparado, basta você entrar e exercitar. Glória. Eita, aleluia. Deus prepara antes. Ele é o protótipo da criação. Vai lá, vai fazer a arca da aliança, a arca do tabernáculo. Ó, é assim, então esconda, altura, papapá, madeira tal, tudo pronto. Só executar. Só executar. Deus, quando te coloca no ministério, está tudo preparado conforme Ele quer. Você não precisa mexer em nada, só você executar. Ele é o arquiteto, você só executa. Só que o nosso problema é que nós queremos mudar aquilo que Deus determinou. Eita, Deus. Depois fica batendo cabeça. Isso é uma pregação, né? Oxe. Oi? Chega a ficar meio tonto. Mas tudo aqui não é uma mensagem, não é reunião, né? Amada, meu queixo ainda tá arrastando aqui ainda. Vou voltar ainda pro lugar ainda. É lindo. Ixi, eu não adoro. Ó, Deus estabelece o padrão moral antigo para o ser humano, o padrão referenciado semelhante ao próprio Deus. Agora vem chegando o momento da obra criada. Ele vai criando tudinho, como nós aqui no quadro atrás. Céus e terra, luminária, agora vai chegar o momento exato. A coroa da minha criação. Detalhe, quando chega esse momento, nós lemos aqui anteriormente, Apocalipse 3:8. Já tinha provisão, nada da eternidade. Olha, Deus é tão espetacular, que você estava falando aí que Deus é o final, né? É. Que Deus quando faz a criação, né? Cria tudo, depois cria o homem, né? Ele não podia só ter feito só o Jardim do Éden e pronto. Não, ele sabia que ia acontecer com o homem, ele teria que sair do Jardim do Éden. E já está tudo preparado até para sair dele. Quer ver? Olha Incrível, gente. Olha bem. Gente, a hora passa muito rápido. Eu vou fazer vigília ensinando a palavra de Deus. Olha só, 2, Apocalipse, olha, Gênesis 2. Gênesis 2. Não, 3. 6. Ah, gente, me ajuda aí a passagem. A lista de presença está aqui. Legal. É o 3:21 e o outro é o 3. Obrigado. Tá. 3, é o Gênesis 3:7. Deixa eu colocar aqui que eu não esqueci. Vou tirar uma colinha aqui de fora. 3:7, 3:21. Gênesis. Para gente terminar, um minuto só. Não. Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos que conheceram que estavam e cozeram folhas de e fizeram para si. Agora deu 21. E fez o Senhor Deus a Adão a sua mulher túnica de pele hoje. 21. Quer ver? Ó, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore já para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foi aberto. E ouviram a voz de Deus, o versículo 8. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela grande do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, como se fosse possível se esconder de Deus, né? E chamando o Senhor Deus, Adão disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? O mesmo da árvore
que tinha um delay no começo, então disse Adão, a mulher que me deste, tinha que ser a mulher, né? Machismo, né, pessoal? Mas ele não lembrou que a aliança dele, Deus fez a aliança, não foi com a mulher, fez com o homem. Mas... Só botou a culpa no mulher. Só botou a culpa nela. A mulher que me deste, ou seja, se eu estava tão bem sozinho. Pra quem que eu vou ver esse casamento? Já queria culpar Deus ainda, mano. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? A mulher disse, foi a serpente. Ou seja, transferência de responsabilidade. Aqui nós temos a crise por causa da culpa. A crise por causa da culpa. Tema da pregação. Dá uma pregação. É o tema. A crise por causa da culpa. E a pior coisa que tem é você transferir a sua responsabilidade. Não admitir que você errou. Sim. Ok? Vamos parar. A sequência continua. Deixa eu marcar como eu falei. Luana, tu te dá uma carona? Carona, por quê? Na sombrinha? Não, pra Vamos ligar pro Rio, não? sozinha, Não, para o vídeo aí. Pode parar? Pode.